Olá pessoal do nono ano, estamos começando mais um encontro aqui, mais uma aula com vocês, né? Depois desse período aí de festas, na verdade não teve festa, né? Onde o município comemorou seus 174 anos nessa segunda-feira, né? Dia 17 de agosto, 174 anos de emancipação. E para quem é católico, né? A Igreja Católica comemorou seus 170 anos de paróquia aqui em Milagres. Mas aí, continuando aqui o nosso conteúdo e nossas aulas, hoje vamos continuar falando aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, né? Após todo esse movimento, né? A divisão do mundo em dois grupos, né? O grupo do eixo e o grupo dos aliados. O grupo dos eixos que estão à frente aí, a Alemanha, Itália, né? E também o Japão, e o grupo dos aliados, formados principalmente pela União Soviética, França e Inglaterra. Claro, vai ter outros países ajudando, depois os Estados Unidos, e é isso que nós vamos ver, esse início do confronto, esse início da guerra. Então, os nazistas, eles acabaram, né, rompendo com todos os contratos, os acordos, né, invadindo a Polônia, e aí, a partir desse momento, quando eles invadem os territórios que estavam lá em contratos de acordo, a Inglaterra vai declarar guerra à União Soviética, e aí todo mundo entra no grande conflito. Então os nazistas, eles começaram a adotar uma tática chamada de guerra relâmpago, né, e conquistaram 5 países. Isso era muito simples, eles atacavam, faziam um ataque aéreo com aviões. A partir do momento que os aviões atacavam, em seguida os canhões já iam por terra, né, fazendo a última derrubada, né, daquilo que sobrou, e por fim vinham os soldados armados. Então essa tática, ela surtiu efeito, e rapidamente, né, os alemães conseguiram dominar 5 países, países importantes, países fortes, como a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França, né? Eles chegaram rapidinho em Paris e dominaram esses 5 países. A mesma tática, né, eles tentaram colocar na Inglaterra, mas não funcionou, porque a aeronáutica inglesa, ela era muito forte, né, e aí houve uma guerra muito grande, e inicialmente os alemães não conseguiram, né, invadir a Inglaterra. Então os alemães partiram então para os soviéticos, se voltaram para os soviéticos. E aí, né, qual era o interesse deles na União Soviética? Porque lá o território, né, era de grandes jazidas de petróleo, minérios e cereais, né, que os soviéticos tinham muito por causa das seus vastos territórios, né? Então isso para os alemães era importante, tanto para a guerra como pós-guerra, né? O petróleo, os minérios, para construir suas armas, né, e seu poder bélico, além dos cereais, que era para alimentar a sua população. Então eles tentaram ao máximo invadir aí os soviéticos, e conseguiram, né? A União Soviética inicialmente apanhou muito dos alemães, mas aí eles acabaram adotando uma tática, né, de guerra chamada tática da terra arrasada. Como é que funciona então a tática da terra arrasada? É muito simples. Antes do inimigo chegar no seu território, eles simplesmente devastavam tudo, queimavam casas, né, eles envenenavam a água, né, os poços e tudo, e queimavam as plantações. Então, quando os alemães chegavam, a população já tinha ido embora e não tinha mais nada para eles. Então o exército alemão teve que andar muitos quilômetros, né, sem conseguir reabastecer água, né, sem conseguir se alimentar, passando frio, porque foi um momento, né, em que lá na União Soviética as temperaturas, né, baixaram muito, chegando até a 40 graus negativos. Né? Então, além dessa questão de não ter suprimentos, não ter alimento, o exército alemão ainda teve que enfrentar o frio congelante lá na Batalha de Stalingrado. E aí eles acabaram sendo derrotados pelo exército soviético. Isso causou um ânimo muito grande em todos os aliados, em todos os países aliados, porque viam que o exército alemão em terra era imbatível. Mas quando os soviéticos venceram, disseram, não, eles têm como perder, eles não são
imbatíveis. E aí os soviéticos foram expulsando os alemães do seu território e retomaram, né, a Bulgária, a Romênia, a Hungria, a Polônia e a Tchecoslováquia. Foi tomando de volta os territórios conquistados pelos alemães. Nesse mesmo período, nós vamos ter aí a Guerra do Oriente, né, e a participação do Brasil, que é quando os japoneses eles vão atacar a base militar dos Estados Unidos de Pearl Harbor, no Havaí, né, com um ataque chamado Kamikaze. Eram aviões que tinham bombas dentro dele, e ia só o piloto, e ele só ia com combustível de ir, né, e uma arma. Então, se ele desistisse no meio do caminho, ele se matasse, porque se ele voltasse, ele seria morto. E a tática era chegar com esse avião, com esse míssil dentro desse avião enorme, e jogar dos navios, de encontro lá à base dos Estados Unidos. Milhares de americanos morreram, muitos navios, né, foram afundados nesse ataque, e os norte-americanos, que estavam de certa forma neutros, né, só influenciavam um pouco, principalmente no Oriente. Foi isso que causou raiva dos japoneses, porque ele estava querendo influenciar lá nas decisões, né, com a China e com outros países lá do Oriente. Os japoneses em Haevari fizeram esse ataque. A partir do momento que eles fizeram esse ataque, os Estados Unidos entram, né, na guerra em favor do grupo das alianças, né, do grupo das alianças. E depois dessa entrada dos americanos na guerra, eles começam a forçar o Brasil a também entrar na guerra. Mas inicialmente, o Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, ele não quis entrar na guerra e ficou neutro, né, mandando aí só suprimentos. Foi então que, né, segundo algumas teorias, quem teria afundado os navios brasileiros teriam sido os alemães. E aí, né, outros dizem que foram os próprios americanos para forçar o Brasil a entrar na guerra. Há esse confronto de ideias, de pensamentos, né, de versões. O que a gente sabe mesmo é que a partir desse momento que o Brasil, né, perde aí esses navios, ele entra, né, junto com os Estados Unidos, né, os dois países declaram guerra aos países do eixo, quer dizer, declaram guerra ao Japão, à Alemanha e também à Itália. Então vai-se aí o Brasil mandar alguns soldados, né, e principalmente pessoas para cuidar lá dos feridos. Então a pressão popular e do governo, né, fizeram com que Vargas declarasse guerra então ao eixo em 22 de agosto de 1942 para lutar contra o fascismo. O Brasil treinou e enviou para a Itália a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, formada por 25.334 homens, né, e comandada pelo general Mascarenhas de Moraes, né? Então eles foram lá para a guerra. Morreram cerca de 457 soldados aí do Brasil, e esse foi o saldo aí dessa participação. Mas como então chegou ao fim essa guerra? O que aconteceu, né? Quais os passos que foram tomados, né, para que enfim chegasse ao final esse confronto? Qual o saldo de mortes, né? O que foi imposto aos vencedores, impuseram aos vencidos, né? Quem realmente saiu derrotado, como a humanidade se reconstruiu a partir desse grande confronto, né, onde mais ou menos 50 milhões de pessoas perderam a vida. Então, para que a gente possa entender isso, né, os desdobramentos desses ataques, desse confronto, a gente vê na nossa próxima aula, que a gente encerra aí o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, né? Retaliação aos japoneses, o ataque a Hiroshima e Nagasaki. Até a próxima. Valeu!